Quer uma mente inabalável? Descubra 10 lições de Marco Aurélio, que vão te transformar em uma fortaleza mental. Em um mundo de constante mudança, incertezas e desafios que testam nossa resiliência, a busca por uma mente forte e inabalável nunca foi tão relevante. Como podemos navegar pelas tempestades da vida sem perder a paz interior? A resposta pode ser encontrada nos escritos de um dos maiores imperadores e filósofos da história, Marco Aurélio. Suas Meditações, um diário pessoal de reflexões estoicas, oferecem um tesouro de sabedoria prática para cultivar a fortaleza mental, a serenidade e a virtude em meio ao caos. Longe de ser uma filosofia distante, as lições de Marco Aurélio são um guia atemporal para qualquer um que deseje construir uma mente que não se curve diante da adversidade. Prepare-se para desvendar 10 lições poderosas de Marco Aurélio que o transformarão em uma pessoa mentalmente forte e inabalável. 1. A dicotomia do controle. O segredo da paz interior. A primeira e mais fundamental lição de Marco Aurélio, ecoando Epicteto, é a dicotomia do controle. Ele nos lembra constantemente que algumas coisas estão sob nosso controle. Nossos julgamentos, opiniões, desejos, aversões e ações, e outras não. O corpo, a propriedade, a reputação, os eventos externos, o comportamento alheio. A ansiedade, a frustração e o sofrimento surgem quando nos apegamos ou tentamos controlar o que está fora do nosso poder. A verdadeira paz interior é alcançada ao direcionar nossa energia e atenção exclusivamente para o que podemos influenciar. Por exemplo, você não pode controlar se será criticado, mas pode controlar como reage à crítica. Não pode controlar uma doença, mas pode controlar sua atitude diante dela e as ações que toma para cuidar de si. Marco Aurélio, como imperador, lidava com guerras, traições e epidemias, mas sua paz vinha de focar em seu dever e em suas virtudes, não nos resultados externos. Essa lição nos liberta de um fardo imenso, permitindo-nos viver com maior eficácia e serenidade, pois reconhecemos que nossa felicidade não depende dos caprichos do destino, mas da qualidade de nossa própria mente e de nossas escolhas internas. É o alicerce para qualquer fortaleza mental. 2. A impermanência de tudo. Valorize o presente e desapegue-se. Marco Aurélio é um mestre em nos lembrar da impermanência de todas as coisas. Ele reflete sobre a brevidade da vida, a transitoriedade da fama, a efemeridade das posses e a inevitabilidade da morte. Essa não é uma lição para nos deprimir, mas para nos despertar. Ao contemplar que tudo é passageiro, desde as pessoas que amamos até os problemas que nos afligem, somos incentivados a valorizar o presente, hic et nunc, e a cultivar o desapego. A mente inabalável entende que apegar-se excessivamente a qualquer coisa externa é convidar o sofrimento, pois a perda é garantida. Em vez de lamentar o que se foi ou temer o que virá, Marco Aurélio nos exorta a viver plenamente o agora, a agir com virtude em cada momento e a apreciar a beleza e a fragilidade da existência. Essa perspectiva nos ajuda a lidar com perdas de pessoas, bens, status, com maior equanimidade, pois já internalizamos sua natureza transitória. Ela nos liberta da ilusão de permanência e nos convida a construir nossa felicidade sobre bases mais sólidas, a virtude e a razão, que são as únicas coisas que realmente permanecem sob nosso controle. É uma lição que nos ensina a viver com leveza e a encontrar a beleza na constante mudança da vida. 3. A virtude como o único bem, o verdadeiro tesouro da alma. Para Marco Aurélio, seguindo a tradição estoica, a virtude é o único bem verdadeiro e suficiente para a felicidade. Riqueza, saúde, prazer, fama. Todas essas são indiferentes preferíveis. Coisas que podem ser úteis, mas que não são essenciais para uma vida boa e não devem ser buscadas a qualquer custo. A mente inabalável não busca sua validação ou sua felicidade em bens externos, mas na sua própria integridade e na prática das virtudes cardeais. Sabedoria, conhecimento do que é bom, mal e indiferente. Coragem, enfrentar o medo e a adversidade. Justiça, agir com equidade e para o bem comum. E temperança, autocontrole e moderação. Quando você age virtuosamente,
você está agindo de acordo com sua natureza racional e com a razão universal. Logos. Isso é o que realmente importa. Se o sucesso externo vier como resultado de suas ações virtuosas, ótimo. Se não vier, sua paz de espírito não será abalada, pois sua felicidade não depende de fatores externos. Essa lição nos ensina a focar na construção de um caráter inabalável, um tesouro que nenhuma circunstância externa pode roubar. É a compreensão de que a verdadeira riqueza reside na sua alma, na sua capacidade de ser uma pessoa boa e íntegra, independentemente do que o mundo lhe apresente. É o caminho para uma felicidade autossuficiente e duradoura. 4. Amor fati, a aceitação radical do destino. O conceito de amor fati, ou amor ao destino, é uma das mais belas e desafiadoras lições de Marco Aurélio. Não se trata de uma resignação passiva, mas de uma aceitação radical e alegre de tudo o que acontece, sem exceção, como se você mesmo o tivesse escolhido. É a compreensão de que tudo o que ocorre faz parte da ordem cósmica, do Logos, e que, portanto, é necessário e, de alguma forma, bom para o todo. A mente inabalável não luta contra a realidade, mas a abraça. Se um obstáculo surge, em vez de se lamentar, o estoico pergunta: como posso usar isso? Que lição posso tirar? Como isso me torna mais forte? Marco Aurélio escreve: o que impede a ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa lição nos liberta da frustração, da raiva e da ansiedade que surgem quando desejamos que a realidade fosse diferente. Ao amar o seu destino, você transforma cada evento, seja ele bom ou ruim, na superfície, em matéria-prima para a prática da virtude e para o seu crescimento pessoal. É a atitude que permite encontrar a paz em qualquer circunstância, pois você se alinha com o fluxo da vida, confiando que tudo tem um propósito, mesmo que não o compreendamos de imediato. É a suprema demonstração de força mental, pois você se torna imune aos caprichos da fortuna, encontrando sua felicidade na aceitação plena da existência. 5. A visão de cima, colocando os problemas em perspectiva cósmica. Quando estamos imersos em nossos problemas, eles tendem a parecer gigantescos e esmagadores. Marco Aurélio nos oferece a técnica da visão de cima, uma meditação que nos convida a expandir nossa perspectiva. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, vendo sua casa, sua cidade, seu país, o planeta Terra como uma pequena esfera azul no vasto e silencioso cosmos. De repente, aquele problema que parecia consumir todo o seu ser, uma discussão trivial, uma preocupação com o trabalho, uma ansiedade social, é reduzido à sua verdadeira e insignificante dimensão. Essa prática não nega a existência do problema, mas remove sua carga emocional esmagadora. Ela nos lembra da brevidade da vida, da vastidão do universo e da pequenez de nossas preocupações humanas em face da eternidade. A mente inabalável entende que a maioria das coisas que nos causam ansiedade hoje não terão a menor importância em um ano, ou mesmo em uma semana. Ao adotar a visão de cima, você se desidentifica do drama do momento e se reconecta com uma realidade maior, mais calma e mais estável. É uma ferramenta poderosa para cultivar a humildade, a gratidão e a serenidade, permitindo-nos encontrar a paz na vastidão e a calma na insignificância de nossas preocupações egoístas. É a autodisciplina de transcender o ego e suas aflições imediatas, e de encontrar a serenidade na vastidão da existência. 6. Premeditatio malorum. Preparando-se para o pior para viver melhor. Embora já tenhamos abordado a dicotomia do controle, a premeditatio malorum, ou premeditação dos males, merece um destaque especial como uma lição direta de Marco Aurélio para a fortaleza mental. Ele nos aconselha a contemplar ativamente os piores cenários possíveis: a perda de entes queridos, a falha em nossos empreendimentos, a doença, a crítica, a morte. O objetivo não é se tornar pessimista, mas sim se preparar mentalmente para essas eventualidades, desarmando seu poder de choque. Ao imaginar o pior, você percebe que, na maioria das vezes, você tem a força interior para lidar com isso.
e que a realidade raramente é tão terrível quanto sua imaginação a pinta. Essa prática é uma vacina contra o medo e a ansiedade. Ela nos ensina a valorizar o que temos enquanto o temos e a não nos apegarmos excessivamente a bens ou circunstâncias efêmeras. A mente inabalável não foge da realidade da impermanência, mas a abraça como parte da vida. Ao se preparar para o pior, você paradoxalmente se torna mais capaz de apreciar o presente e de lidar com o que quer que a vida lhe apresente. É a autodisciplina de enfrentar a realidade nua e crua e de encontrar a força para superá-la dentro de si mesmo, transformando o medo vago em prudência e preparação. Essa lição é um convite a construir uma resiliência profunda, garantindo que você esteja sempre pronto para enfrentar qualquer tempestade com equanimidade e razão. 7. A natureza racional e social do ser humano. Viva em harmonia com o cosmos. Marco Aurélio constantemente nos lembra de nossa natureza racional e social. Somos seres dotados de razão, logos, e feitos para viver em comunidade, filantropia. A mente inabalável age de acordo com essa natureza. Isso significa usar a razão para discernir o que é bom e o que é mal, e agir para o bem comum. A ansiedade e o sofrimento muitas vezes surgem quando agimos contra nossa natureza, seja por impulsos irracionais ou por egoísmo. Marco Aurélio nos exorta a lembrar que somos parte de um todo maior, um cosmos interconectado. Nossas ações devem contribuir para o bem-estar da comunidade. Essa lição nos liberta do isolamento e do egocentrismo que podem alimentar a ansiedade. Ao viver em harmonia com nossa natureza racional e social, encontramos propósito e significado. Agir com justiça, compaixão e benevolência não é apenas bom para os outros, mas essencial para nossa própria paz interior. É a compreensão de que nossa felicidade está intrinsecamente ligada à felicidade dos outros e à ordem do universo. Essa lição nos convida a transcender o ego e a encontrar a serenidade na conexão com a humanidade e com o cosmos, construindo uma fortaleza mental que se nutre da virtude e da interdependência. 8. O presente é tudo o que temos. A prática do hic et nunc. Marco Aurélio é um defensor fervoroso da vida no hic et nunc, aqui e agora. Ele nos lembra que o passado já se foi e o futuro é incerto. O único momento que realmente possuímos e sobre o qual temos algum controle é o presente. A ansiedade e a ruminação prosperam quando nossa mente se perde em arrependimentos passados ou em preocupações futuras. A mente inabalável, por outro lado, direciona toda a sua atenção e energia para a tarefa em mãos, para a ação virtuosa no momento presente. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um. Essa lição nos convida a parar de procrastinar, de nos preocupar excessivamente e de nos distrair, e a nos engajar plenamente na vida. Ao focar na ação virtuosa no presente, você não apenas se torna mais eficaz e produtivo, mas também experimenta uma profunda sensação de paz e controle. A ansiedade se dissipa porque ela não pode existir no presente, onde a ação e a razão reinam. É a autodisciplina de estar presente, de agir com intenção e de encontrar a paz na execução diligente do seu dever, libertando-se das amarras do passado e das preocupações do futuro. Essa lição é um convite a viver com intensidade e propósito, aproveitando cada momento como uma oportunidade para praticar a virtude e fortalecer sua mente. 9. A indiferença aos indiferentes. Liberte-se da opinião alheia. Uma fonte comum de sofrimento e ansiedade é a preocupação excessiva com a opinião alheia e com coisas que Marco Aurélio chamaria de indiferentes. A mente inabalável entende que a aprovação ou desaprovação dos outros, a fama, a riqueza, a beleza física, tudo isso está fora do nosso controle e não contribui para nossa virtude ou felicidade intrínseca. Se alguém pode me provar e me mostrar que estou pensando ou agindo de forma errada, ficarei feliz em mudar, pois busco a verdade, pela qual ninguém jamais foi prejudicado. É o homem que persiste em seu erro e ignorância que é prejudicado. Essa lição nos ensina a buscar a validação interna, a agir de acordo com nossa própria razão e consciência, e não para agradar aos outros ou para obter reconhecimento externo. A mente inabalável é imune às críticas injustas e não se deixa levar pelos elogios vazios.
Ela se concentra em fazer o que é certo, independentemente da opinião pública. Essa atitude nos liberta da escravidão da aprovação social, permitindo-nos viver com autenticidade e integridade. É a autodisciplina de se concentrar em sua própria bússola moral, e não nos ventos inconstantes da opinião alheia, construindo uma fortaleza mental que se baseia na autossuficiência e na virtude, e não na validação externa. É a lição que nos permite ser verdadeiramente livres. De 10. A morte como parte da vida. Encontre a paz na aceitação final. A última, mas não menos importante, lição de Marco Aurélio para a fortaleza mental é a aceitação da morte como parte natural da vida. Ele reflete sobre a mortalidade não com medo, mas com uma calma aceitação. Não haja como se você fosse viver por 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto é possível, torne-se bom. Essa lição nos lembra da urgência de viver uma vida virtuosa e significativa. A mente inabalável entende que a morte é inevitável e que temê-la é uma forma de sofrimento inútil. Em vez de fugir da ideia da morte, o estoico a contempla para se motivar a viver cada dia com propósito, a amar intensamente, a perdoar prontamente e a agir com coragem. Essa aceitação nos liberta do medo mais fundamental da existência, permitindo-nos viver com maior liberdade e autenticidade. Ao integrar a morte em nossa compreensão da vida, percebemos que ela não é o fim, mas uma transição natural, e que o que realmente importa é como vivemos o tempo que nos é dado. É a lição que nos convida a viver plenamente, a deixar um legado de virtude e a encontrar a paz na aceitação final de nossa própria finitude, construindo uma mente que é verdadeiramente inabalável, pois transcendeu até mesmo o medo da morte. Em conclusão, as Meditações de Marco Aurélio não são apenas um texto antigo, mas um manual prático para a vida moderna. As 10 lições que desvendamos, a dicotomia do controle, a impermanência de tudo, a virtude como único bem, o amor fati, a visão de cima, a premeditatio malorum, a natureza racional e social, o presente é tudo o que temos, a indiferença aos indiferentes e a aceitação da morte, são pilares para construir uma mente mentalmente forte e inabalável. Ao integrar esses princípios em sua vida diária, você não apenas enfrentará os desafios com maior serenidade, mas também cultivará uma paz interior duradoura e um propósito inabalável. Comece hoje a sua jornada estoica e descubra o poder transformador de uma mente que se recusa a ser perturbada pelo que está fora de seu controle. Sua vida e sua alma agradecerão. Seja como Marco Aurélio, um farol de razão e virtude em um mundo em constante mudança. Vamos agora aprofundar cada uma dessas lições, explorando suas nuances e aplicações práticas para a vida moderna, sempre sob a perspectiva de Marco Aurélio e da filosofia estoica. 1. A dicotomia do controle, o segredo da paz interior. A dicotomia do controle não é apenas um conceito teórico, é uma ferramenta prática de discernimento que Marco Aurélio aplicava constantemente em sua vida como imperador. Ele sabia que, embora tivesse poder sobre um vasto império, muitos eventos estavam além de sua alçada. A peste, as invasões bárbaras, a traição de seus generais, tudo isso era externo e incontrolável. Sua paz interior não dependia da ausência desses eventos, mas de sua capacidade de focar no que estava sob seu controle, sua resposta a eles. Por exemplo, ao enfrentar uma epidemia, ele não se desesperava com a doença em si, incontrolável, mas se concentrava em organizar os recursos do império para cuidar dos doentes, em manter a ordem e em dar o exemplo de coragem, controlável. A ansiedade e o sofrimento surgem quando confundimos essas duas esferas, tentando controlar o incontrolável ou negligenciando o que está em nossas mãos. A prática diária dessa dicotomia envolve um autoquestionamento constante. Isso está sob meu controle? Se sim, o que posso fazer de virtuoso a respeito? Se não, qual é a minha melhor atitude de aceitação? Essa lição nos liberta da tirania das expectativas irrealistas e da frustração crônica, permitindo-nos viver com maior eficácia e serenidade. É o alicerce para qualquer fortaleza mental, pois nos ensina a direcionar nossa energia para onde ela realmente pode fazer a diferença, transformando a impotência em poder pessoal
e a preocupação em ação consciente. A verdadeira liberdade, para Marco Aurélio, não era a ausência de problemas, mas a liberdade de não ser perturbado por eles, mantendo a soberania sobre a própria mente. 2. A impermanência de tudo. Valorize o presente e desapegue-se. A meditação sobre a impermanência é um tema recorrente nas meditações de Marco Aurélio. Ele observava a constante mudança da natureza, o ciclo de nascimento e morte, a ascensão e queda de impérios, e a transitoriedade da vida humana. Essa contemplação não o levava ao niilismo, mas a uma profunda apreciação do presente e a um desapego saudável. Se tudo é passageiro, desde as pessoas que amamos até os problemas que nos afligem, passando pelas nossas próprias vidas, então, apegar-se excessivamente a qualquer coisa externa é convidar o sofrimento. A mente inabalável entende que a perda é uma parte intrínseca da existência. Em vez de lamentar o que se foi ou temer o que virá, Marco Aurélio nos exorta a viver plenamente o agora, hic et nunc, a agir com virtude em cada momento e a apreciar a beleza e a fragilidade da existência. Por exemplo, ao passar tempo com um ente querido, a consciência da impermanência nos leva a valorizar cada momento, a estar plenamente presente, em vez de nos distrairmos com preocupações futuras. Ao enfrentar um problema, a perspectiva da impermanência nos lembra que isso também passará. Essa lição nos ajuda a lidar com perdas de pessoas, bens, status, com maior equanimidade, pois já internalizamos sua natureza transitória. Ela nos liberta da ilusão de permanência e nos convida a construir nossa felicidade sobre bases mais sólidas. A virtude e a razão, que são as únicas coisas que realmente permanecem sob nosso controle. É uma lição que nos ensina a viver com leveza, a encontrar a beleza na constante mudança da vida e a não temer o fim, pois ele é apenas uma parte do ciclo maior da existência. A aceitação da impermanência é a chave para a gratidão e para a liberdade emocional. 3. A virtude como único bem, o verdadeiro tesouro da alma. Para Marco Aurélio, a virtude é o único bem verdadeiro e suficiente para a felicidade, um conceito central do estoicismo. Ele via a riqueza, a saúde, o prazer e a fama como indiferentes preferíveis. Coisas que podem ser úteis e desejáveis, mas que não são essenciais para uma vida boa e não devem ser buscadas a qualquer custo ou em detrimento da sua integridade. A mente inabalável não busca sua validação ou sua felicidade em bens externos, que são voláteis e efêmeros, mas na sua própria integridade e na prática consistente das virtudes cardeais. Sabedoria, o conhecimento do que é bom, mal e indiferente, e a capacidade de discernir a verdade. Coragem, a força para enfrentar o medo, a adversidade e a dor, agindo de acordo com a razão. Justiça, agir com equidade, honestidade e para o bem comum, reconhecendo nossa interconexão com os outros. E temperança, autocontrole, moderação e domínio sobre os próprios desejos e impulsos. Quando você age virtuosamente, você está agindo de acordo com sua natureza racional e com a razão universal, logos. Isso é o que realmente importa e o que está sob seu controle absoluto. Se o sucesso externo vier como resultado de suas ações virtuosas, ótimo. Se não vier, sua paz de espírito não será abalada, pois sua felicidade não depende de fatores externos. Essa lição nos ensina a focar na construção de um caráter inabalável, um tesouro que nenhuma circunstância externa pode roubar. É a compreensão de que a verdadeira riqueza reside na sua alma, na sua capacidade de ser uma pessoa boa e íntegra, independentemente do que o mundo lhe apresente. É o caminho para uma felicidade autossuficiente e duradoura, pois a virtude é a única coisa que não pode ser tirada de você e é a fonte da verdadeira dignidade e contentamento. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, lembrava-se constantemente de que seu verdadeiro valor não estava em seu trono, mas em seu caráter. 4. Amor. Fati, a aceitação radical do destino. O conceito de amor fati, ou amor ao destino, é uma das mais belas e desafiadoras lições de Marco Aurélio e representa o ápice da aceitação estoica. Não se trata de uma resignação passiva ou de uma atitude fatalista.
mas de uma aceitação radical e alegre de tudo o que acontece, sem exceção, como se você mesmo o tivesse escolhido. É a compreensão profunda de que tudo o que ocorre faz parte da ordem cósmica, do Logos, e que, portanto, é necessário e, de alguma forma, bom para o todo. A mente inabalável não luta contra a realidade, mas a abraça. Se um obstáculo surge em seu caminho, em vez de se lamentar, de se frustrar ou de se revoltar, o estoico pergunta: como posso usar isso? Que lição posso tirar dessa experiência? Como isso me torna mais forte, mais sábio, mais resiliente? Marco Aurélio escreve: o que impede a ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que cada desafio, cada revés, cada dificuldade não é um impedimento, mas uma oportunidade disfarçada para exercitar a virtude e fortalecer o caráter. Essa lição nos liberta da frustração, da raiva e da ansiedade que surgem quando desejamos que a realidade fosse diferente do que é. Ao amar o seu destino, você transforma cada evento, seja ele bom ou ruim, na superfície, em matéria-prima para a prática da virtude e para o seu crescimento pessoal. É a atitude que permite encontrar a paz em qualquer circunstância, pois você se alinha com o fluxo da vida, confiando que tudo tem um propósito, mesmo que não o compreendamos de imediato. É a suprema demonstração de força mental, pois você se torna imune aos caprichos da fortuna, encontrando sua felicidade na aceitação plena da existência. O amor fati é a autodisciplina de ver a beleza e a necessidade em tudo, transformando a adversidade em um catalisador para a sua evolução pessoal e para a construção de uma mente verdadeiramente inabalável. 5. A visão de cima. Colocando os problemas em perspectiva cósmica. Quando estamos imersos em nossos problemas, eles tendem a parecer gigantescos, urgentes e esmagadores, consumindo toda a nossa atenção e energia. Marco Aurélio nos oferece a técnica da visão de cima, uma meditação poderosa que nos convida a expandir radicalmente nossa perspectiva, colocando nossos problemas em um contexto cósmico. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, vendo sua casa, sua rua, sua cidade, seu país, o planeta Terra como uma pequena e frágil esfera azul, girando silenciosamente no vasto e indiferente cosmos. De repente, aquele problema que parecia consumir todo o seu ser, uma discussão trivial, uma preocupação com o trabalho, uma ansiedade social por um evento, uma ofensa pessoal, é reduzido à sua verdadeira e insignificante dimensão. Essa prática não nega a existência do problema, mas remove sua carga emocional esmagadora. Ela nos lembra da brevidade da vida, da vastidão do universo e da pequenez de nossas preocupações humanas em face da eternidade. A mente inabalável entende que a maioria das coisas que nos causam ansiedade hoje não terão a menor importância em um ano, ou mesmo em uma semana. Ao adotar a visão de cima, você se desidentifica do drama do momento e se reconecta com uma realidade maior, mais calma e mais estável. É uma ferramenta poderosa para cultivar a humildade, a gratidão e a serenidade, permitindo-nos encontrar a paz na vastidão e a calma na insignificância de nossas preocupações egoístas. É a autodisciplina de transcender o ego e suas aflições imediatas, e de encontrar a serenidade na vastidão da existência, lembrando-se que somos apenas uma pequena parte de um todo muito maior e mais complexo. Essa perspectiva cósmica é um poderoso antídoto para a ansiedade e o egocentrismo, pois nos ajuda a ver a interconexão de todas as coisas e a importância de agir para o bem comum, em vez de nos perdermos em nossas próprias pequenas aflições. É uma lição que nos convida a viver com uma mente mais aberta, mais compassiva e mais alinhada com a ordem universal. 6. Premeditatio malorum, preparando-se para o pior para viver melhor. Embora já tenhamos abordado a dicotomia do controle, a premeditatio malorum, ou premeditação dos males, merece um destaque especial como uma lição direta de Marco Aurélio para a fortaleza mental. Ele nos aconselha a contemplar ativamente os piores cenários possíveis: a perda de entes queridos, a falha em nossos empreendimentos, a doença, a crítica,
a pobreza, a morte. O objetivo não é se tornar pessimista ou atrair o mal, mas sim se preparar mentalmente para essas eventualidades, desarmando seu poder de choque e pânico. Ao imaginar o pior, você percebe que, na maioria das vezes, você tem a força interior, a capacidade de raciocínio e os recursos para lidar com isso, e que a realidade raramente é tão terrível quanto sua imaginação ansiosa a pinta. Essa prática é uma vacina contra o medo e a ansiedade. Ela nos ensina a valorizar o que temos enquanto o temos e a não nos apegarmos excessivamente a bens ou circunstâncias efêmeras. A mente inabalável não foge da realidade da impermanência, mas a abraça como parte da vida. Ao se preparar para o pior, você paradoxalmente se torna mais capaz de apreciar o presente e de lidar com o que quer que a vida lhe apresente. É a autodisciplina de enfrentar a realidade nua e crua, e de encontrar a força para superá-la dentro de si mesmo, transformando o medo vago em prudência e preparação. Essa lição é um convite a construir uma resiliência profunda, garantindo que você esteja sempre pronto para enfrentar qualquer tempestade com equanimidade e razão. A premeditatio malorum não é sobre se preocupar, mas sobre se preparar. É uma forma de desarmar a ansiedade ao confrontar seus medos de frente, percebendo que a maioria deles é infundada ou, se real, pode ser enfrentada com coragem e razão. Essa prática nos ensina a valorizar o que temos enquanto o temos, e a não nos apegarmos excessivamente a bens ou circunstâncias efêmeras, fortalecendo nossa resiliência para que possamos enfrentar qualquer tempestade com equanimidade e razão. 7. A natureza racional e social do ser humano. Viva em harmonia com o cosmos. Marco Aurélio constantemente nos lembra de nossa natureza racional e social. Somos seres dotados de razão, logos, e feitos para viver em comunidade. Filantropia. A mente inabalável age de acordo com essa natureza. Isso significa usar a razão para discernir o que é bom e o que é mal, e agir para o bem comum. A ansiedade e o sofrimento muitas vezes surgem quando agimos contra nossa natureza, seja por impulsos irracionais, por egoísmo ou por nos isolarmos dos outros. Marco Aurélio nos exorta a lembrar que somos parte de um todo maior, um cosmos interconectado. Nossas ações devem contribuir para o bem-estar da comunidade. Essa lição nos liberta do isolamento e do egocentrismo que podem alimentar a ansiedade. Ao viver em harmonia com nossa natureza racional e social, encontramos propósito e significado. Agir com justiça, compaixão e benevolência não é apenas bom para os outros, mas essencial para nossa própria paz interior. É a compreensão de que nossa felicidade está intrinsecamente ligada à felicidade dos outros e à ordem do universo. Essa lição nos convida a transcender o ego e a encontrar a serenidade na conexão com a humanidade e com o cosmos, construindo uma fortaleza mental que se nutre da virtude e da interdependência. A filantropia não é apenas um ideal abstrato, mas uma prática diária de bondade, empatia e serviço. Ao reconhecer nossa interconexão, diminuímos a sensação de isolamento que muitas vezes acompanha a ansiedade e o sofrimento. É a autodisciplina de estender a mão, de contribuir, de ser um cidadão do mundo e de encontrar a paz na consciência de que estamos cumprindo nosso papel no grande esquema das coisas. 8. O presente é tudo o que temos. A prática do hic et nunc. Marco Aurélio é um defensor fervoroso da vida no hic et nunc, aqui e agora. Ele nos lembra que o passado já se foi e o futuro é incerto. O único momento que realmente possuímos e sobre o qual temos algum controle é o presente. A ansiedade e a ruminação prosperam quando nossa mente se perde em arrependimentos passados ou em preocupações futuras. A mente inabalável, por outro lado, direciona toda a sua atenção e energia para a tarefa em mãos, para a ação virtuosa no momento presente. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um. Essa lição nos convida a parar de procrastinar, de nos preocupar excessivamente e de nos distrair, e a nos engajar plenamente na vida. Ao focar na ação virtuosa no presente, você não apenas se torna mais eficaz e produtivo, mas também experimenta uma profunda sensação de paz e controle. A ansiedade se dissipa porque ela não pode existir no presente,
onde a ação e a razão reinam. É a autodisciplina de estar presente, de agir com intenção e de encontrar a paz na execução diligente do seu dever, libertando-se das amarras do passado e das preocupações do futuro. Essa lição é um convite a viver com intensidade e propósito, aproveitando cada momento como uma oportunidade para praticar a virtude e fortalecer sua mente. O Hic et Nunc não é uma fuga da realidade, mas uma imersão nela. É a compreensão de que o único momento em que você tem poder para agir e fazer a diferença é o agora. Ao abraçar o presente com total atenção e intenção virtuosa, você constrói uma vida de significado e propósito, e a ansiedade, que se alimenta da ausência do presente, perde seu poder sobre você. É a prática de mindfulness estoica, que nos ancora na realidade e nos protege das divagações mentais que geram sofrimento. 9. A indiferença aos indiferentes. Liberte-se da opinião alheia. Uma fonte comum de sofrimento e ansiedade é a preocupação excessiva com a opinião alheia e com coisas que Marco Aurélio chamaria de indiferentes. A mente inabalável entende que a aprovação ou desaprovação dos outros, a fama, a riqueza, a beleza física, tudo isso está fora do nosso controle e não contribui para nossa virtude ou felicidade intrínseca. Se alguém pode me provar e me mostrar que estou pensando ou agindo de forma errada, ficarei feliz em mudar, pois busco a verdade, pela qual ninguém jamais foi prejudicado. É o homem que persiste em seu erro e ignorância que é prejudicado. Essa lição nos ensina a buscar a validação interna, a agir de acordo com nossa própria razão e consciência, e não para agradar aos outros ou para obter reconhecimento externo. A mente inabalável é imune às críticas injustas e não se deixa levar pelos elogios vazios. Ela se concentra em fazer o que é certo, independentemente da opinião pública. Essa atitude nos liberta da escravidão da aprovação social, permitindo-nos viver com autenticidade e integridade. É a autodisciplina de se concentrar em sua própria bússola moral, e não nos ventos inconstantes da opinião alheia, construindo uma fortaleza mental que se baseia na autossuficiência e na virtude, e não na validação externa. É a lição que nos permite ser verdadeiramente livres, pois a verdadeira liberdade reside em não ser escravo das opiniões dos outros. Marco Aurélio, como imperador, estava constantemente sob o escrutínio público, mas ele se esforçava para viver de acordo com seus próprios princípios, e não para satisfazer as expectativas da corte ou do povo. Essa indiferença aos indiferentes externos, especialmente à opinião alheia, é um pilar da força mental estoica, pois nos permite manter a integridade e a paz interior, independentemente do que o mundo exterior possa dizer ou pensar. De 10. A morte como parte da vida. Encontre a paz na aceitação final. A última, mas não menos importante, lição de Marco Aurélio para a fortaleza mental é a aceitação da morte como parte natural da vida. Ele reflete sobre a mortalidade não com medo, mas com uma calma aceitação. Não haja como se você fosse viver por 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto é possível, torne-se bom. Essa lição nos lembra da urgência de viver uma vida virtuosa e significativa. A mente inabalável entende que a morte é inevitável e que temê-la é uma forma de sofrimento inútil. Em vez de fugir da ideia da morte, o estoico a contempla para se motivar a viver cada dia com propósito, a amar intensamente, a perdoar prontamente e a agir com coragem. Essa aceitação nos liberta do medo mais fundamental da existência, permitindo-nos viver com maior liberdade e autenticidade. Ao integrar a morte em nossa compreensão da vida, percebemos que ela não é o fim, mas uma transição natural, e que o que realmente importa é como vivemos o tempo que nos é dado. É a lição que nos convida a viver plenamente, a deixar um legado de virtude e a encontrar a paz na aceitação final de nossa própria finitude, construindo uma mente que é verdadeiramente inabalável, pois transcendeu até mesmo o medo da morte. A meditação sobre a mortalidade, Memento Mori, não é um convite à melancolia, mas um poderoso lembrete para viver com urgência e propósito. Ela nos ajuda a priorizar o que realmente importa, a nos desapegarmos de trivialidades e a focar na construção de um caráter virtuoso.
Ao aceitar a morte como parte integrante da vida, liberamos uma enorme quantidade de energia mental que antes era consumida pelo medo e a redirecionamos para a vida e para a ação virtuosa. É a lição final que sela a fortaleza mental estoica, permitindo-nos viver sem medo e morrer sem arrependimentos. Em conclusão, as meditações de Marco Aurélio não são apenas um texto antigo, mas um manual prático para a vida moderna. As 10 lições que desvendamos, a dicotomia do controle, a impermanência de tudo, a virtude como único bem, o amor fati, a visão de cima, a premeditatio malorum, a natureza racional e social, o presente é tudo o que temos, a indiferença aos indiferentes e a aceitação da morte, são pilares para construir uma mente mentalmente forte e inabalável. Ao integrar esses princípios em sua vida diária, você não apenas enfrentará os desafios com maior serenidade, mas também cultivará uma paz interior duradoura e um propósito inabalável. Comece hoje a sua jornada estoica e descubra o poder transformador de uma mente que se recusa a ser perturbada pelo que está fora de seu controle. Sua vida e sua alma agradecerão. Seja como Marco Aurélio, um farol de razão e virtude em um mundo em constante mudança.